Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicadas a você por meio deste culto que está chegando ao seu lar, em um aparelho de TV ou smartphone. Toda ferramenta legítima pela qual podemos comunicar as boas novas de Cristo Jesus deve ser usada pela sua igreja como ferramenta do reino para a glória de Deus. Este espaço, este canal do YouTube tem sido providência de Deus para a sua igreja se manter unida em tempos de pandemia e isolamento social. E agradecemos muito a Deus por estarmos passando por tudo isso de forma resoluta, vitoriosa, assim como também agradecemos por estar chegando o dia de voltarmos às atividades presenciais no templo. Que grande bênção é saber que podemos sempre contar com a providência de Deus. Portanto, vamos chegar e nos unir para celebrar a Jesus mais uma vez, aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Vamos seguir falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante do Senhor nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, pedindo que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre nesse momento adverso que vivemos, porém, sendo conduzidos pela mão poderosa do Onipotente que nos ama e nos guarda cada segundo de nossas vidas. E vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Andréia. Oremos ao Senhor, igreja. Querido e maravilhoso Deus, nós queremos Te agradecer por mais este dia. Queremos agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, pela Primeira Igreja Batista em Vila do Sol e os nossos irmãos em Cristo Jesus. Queremos Te agradecer pela família pastoral, que está sempre empenhada a fazer a Tua obra, Deus, e propagar o Teu Evangelho aqui na terra, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Agora, ó Deus, queremos Te pedir para continuar entrando com providências, ó Pai, na vida de cada brasileiro, dando o sustento de cada dia, ó Pai. Dê sabedoria, ó Deus, da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que tudo está sob o controle do Senhor e no momento determinado por Ti, a nossa nação será curada dessa epidemia. Sustenta e dê esperança, ó Pai, às pessoas que estão no leito de dor, às pessoas que estão enlutadas. Dê sabedoria, ó Pai, aos profissionais de saúde, para que eles tenham os cuidados básicos para não se contaminar. As lideranças políticas, ó Pai, do nosso país, do nosso estado do Rio de Janeiro e do nosso município. Dê sabedoria também, ó Pai, e afasta, ó Deus, toda forma de corrupção que tem assolado a nossa nação, ó Deus. Peça ao Senhor também uma bênção toda especial pelos comerciantes da nossa igreja, da nossa cidade e das cidades vizinhas. Dê sabedoria, Senhor, aos comerciantes para que eles cumpram, ó Deus, os cuidados de higiene a fim de não propagar o vírus nos seus estabelecimentos, que eles possam, ó Deus, ser guardados por Ti, ó Deus, e que eles possam também, ó Deus, conseguir, ó Deus, ter o seu sustento de cada dia, sustentar suas famílias, ó Pai. Prospera, ó Deus, na vida dos comerciantes, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Agora, ó Deus, queremos, ó Deus, entregar tudo nas Tuas mãos, ó Pai, na certeza, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, entra, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, dê tranquilidade a cada um de nós, tira todo medo, toda insegurança, ó Deus, porque a nossa segurança está no Senhor. E agora, ó Pai, queremos, ó Deus, te entregar, Senhor, essa oração, ó Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor ouça, ó Deus, o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos seguir louvando a Deus com o cântico Ousado Amor. Louvemos a Deus com muita alegria, igreja.
Louvado seja Deus. Vamos seguir lendo a Bíblia, lendo a palavra sagrada do nosso Senhor. Um texto que se encontra lá no Salmo, capítulo 27, versículos de 1 a 6, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E assim como sugere o texto, vamos seguir louvando ao Senhor com muita alegria. Quando Deus se faz presente em nosso barco, nós não temos nada a temer. Se o nosso olhar estiver focado para o alvo, que é Jesus, não devemos temer a nada, porque o Senhor Deus nos guarda, o Senhor Deus nos protege. Ele é o nosso amigo, Ele está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Nada temerei. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor.
Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento para ouvir a sua santa instrução para nossas vidas a partir do estudo da palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a ti, ó Deus, pelo teu santo amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Agradecemos ao Senhor por este momento de comunhão que podemos cultuar ao Senhor com muita alegria, ó Deus, pois sabemos o quanto e como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pela sua orientação diária para nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, que estaremos refletindo na palavra do Senhor, pedimos ao Senhor sabedoria e discernimento para ouvir, compreender, acatar e colocar em prática a sua santa orientação. Ó Deus, agradecemos a Ti, que seja somente a voz do Senhor a ser ouvida nesse estudo, para que de fato ele seja proveitoso e edificante na medida que necessitamos. É por isso que oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a reflexão desta manhã, nós estaremos lendo o texto que se encontra lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. E estaremos refletindo nesse versículo a partir do tema Vencendo o Medo. 1 João 4, versículo 18, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vencendo o medo. Meus irmãos, o ser humano é obra das mãos de Deus. Deus nos criou e nos conhece até melhor do que nós mesmos. Por sermos criação de Deus, a Bíblia, sua palavra, funciona como uma espécie de manual do fabricante, com orientações divinas, precisas e vitais para as mais profundas e múltiplas áreas das nossas vidas. A Bíblia tem orientações vitais para a nossa vida no âmbito social, moral, familiar, conjugal, profissional e financeiro, físico, espiritual e também sentimental. Sim, a Bíblia orienta, regula e aperfeiçoa os nossos mais variados sentimentos. E acreditem, existem sentimentos em nossas vidas, em nosso ser, que se não forem tratados, sobretudo pela palavra e pelo poder de Deus, eles podem se tornar verdadeiros furacões, capazes de tirar a nossa estabilidade, nos sacudir e nos tragar. Hoje nós vamos falar sobre como a Bíblia nos orienta a lidar com um desses sentimentos que é o medo. Humanamente falando, o medo é uma realidade para todos nós em alguma ocasião da vida. Se alguém me dissesse que nunca sentiu medo de nada nessa vida, eu confesso que teria uma grande dificuldade em acreditar. Se tem uma palavra que compõe o atual currículo da sociedade, é o medo. Temos medo da violência urbana, dos exames de saúde, medo do futuro, medo que a crise financeira deixe o nosso lar desamparado, medo da morte, medo dos poderes do mal, medo do sofrimento, medo de não conseguirmos corresponder ou superar as expectativas que nós e outros têm sobre nós mesmos, medo de casar, medo de ficar sozinho, medo de que os sonhos não se realizem e as coisas não mudem. Algumas palavras transmitem naturalmente um certo pavor. Assalto, estupro, homicídio, câncer, morte, guerra, inferno. Em nossas vidas, enfrentamos estas palavras e a realidade que elas representam, mas como devemos reagir? Cristãos, pessoas que sinceramente confiam no Senhor, devem sentir medo? O que a Bíblia diz a respeito do medo? Vamos refletir sobre isso, trazendo como primeiro ponto o que é o medo. A primeira vez que a Bíblia fala sobre o medo é lá em Gênesis 3, versículo 9, onde vai nos dizer assim: e o Senhor Deus chamou a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi.
Por esse versículo, nós podemos começar a compreender a origem do medo para tratá-lo. Em primeira análise, podemos ver que o medo entrou na esfera da natureza humana como consequência do pecado, ou seja, também é uma questão espiritual. Segundo, no termo tive medo porque estava nu, podemos entender que o medo está ligado ao sentimento de vulnerabilidade. A ideia de que eu estou sem vestimenta, sem armadura, sem meios de proteção adequados, sem ferramentas, argumentos ou ideias, a situação foge ao meu controle e capacidade de reação, por isso temo. Ou seja, o medo também é um sentimento de vulnerabilidade. Terceiro, o medo está diretamente ligado à fuga daquilo que pode nos proporcionar desconforto, castigo, trauma, dor ou sofrimento. No caso de Adão e Eva, eles temeram o castigo de Deus e por isso fugiram, se esconderam. A palavra medo vem do latim metus e significa o sentimento de perturbação e angústia diante de um fato, um risco, uma ameaça, seja de origem real ou imaginária. O medo é uma emoção que causa receio, apreensão, sensação desagradável. Do ponto de vista bíblico, o amor lança fora todo medo, mas isso não significa que não teremos nessa vida uma reação negativa a algo que nos cause pavor. Tanto que a ciência explica que, do ponto de vista neurológico, o nosso cérebro, o nosso corpo é preparado para reagir com medo sobre situações que não nos são comuns. Agora, deixar que esse medo se instale, domine e vire pavor é outra história. O medo é prejudicial quando se torna um estado emocional que ultrapassa a necessidade física de se resguardar do perigo. Afinal, o medo natural ao desconhecido é benéfico, mas quando passa a ser um estado de perturbação que faz com que o indivíduo viva apreensivo e à espera de que algo ruim aconteça, isso é maléfico. Consideramos que existe o medo benéfico, sim, porque existem situações nas quais o medo nos coloca em estado de alerta, em ação preventiva. Ficamos atentos ao que pode acontecer e assim não brincamos com situações e eventos que exigem prudência, cautela. Sabemos que pessoas imprudentes que dizem não ter medo de nada podem acabar expostas a situações perigosas que fogem ao seu controle e poderiam ser evitadas. Com uma certa medida de medo convertido em prudência, evitamos lugares, pessoas, circunstâncias e eventos que poderiam nos causar desgosto, dor e até mesmo tragédias. A fé, queridos, não nega a prudência, já dissemos isso aqui. Algumas pessoas, reconhecendo a importância de confiar em Deus e de não temer coisa alguma, têm levado essa ideia a um certo extremo. Recusam tomar precauções normais em questões de segurança e saúde, afirmando que Deus cuidará de tudo. A fé, porém, não é falta de prudência. Encontramos bons exemplos deste fato nas Escrituras. Neemias era um homem de fé, que orava muito e confiava no poder de Deus. Ele servia como governador de Jerusalém. Quando os inimigos do povo de Deus se prepararam para atacar a cidade, Neemias relata a ação dele e do povo, lá em Neemias 4, versículo 9, dizendo: porém, nós oraremos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Paulo se dedicava constantemente à oração e sempre seguia as orientações do Senhor. Quando ele descobriu que os judeus tinham armado uma cilada para pegá-lo, o apóstolo pediu a ajuda de seus companheiros e do comandante da cidade. Este mandou Paulo para Cesareia sob proteção de centenas de soldados, como se vê lá em Atos 23, versículos de 12 a 33. Nós também devemos agir com prudência. Deus nos criou com inteligência para dominar as outras criaturas. Ele nos deu bom senso para nos proteger da chuva, do frio e de ventos fortes. O Criador abençoou o ser humano com a capacidade de aprender sobre as ciências e a medicina para melhorar a qualidade e a segurança de vida. Devemos orar ao Senhor pedindo proteção,
ao mesmo tempo mostrando o bom senso de trancar as portas antes de dormir. Quando sofremos de alguma enfermidade física, devemos fazer nossas súplicas a Deus e aproveitar a ajuda de médicos e outros profissionais que entendem mais de saúde do que nós. A presença da fé não é ausência de prudência. E essa prudência, quando é elevada à graça e dirigida pelo Espírito Santo por meio da palavra, torna-se algo ainda mais belo, mais sábio e mais seguro, que chamamos de temor a Deus. O livro de Provérbios, já no capítulo 1, começa falando sobre o temor, o respeito que devemos ter a Deus, seguindo sua orientação, evitando muitos perigos e dores e sabendo com isso que mesmo nas tempestades inevitáveis não devemos ter medo, pois Deus está no controle. Por isso Provérbios 19, 23 diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Provérbios 14, 26 e 27 também diz: no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida para o homem se desviar dos laços de morte. Portanto, o medo não precisa nem deve ser um monstro que nos assombre ou um tirano que nos aprisione. Ele pode ser compreendido, controlado e vencido pelo poder e santa orientação de Deus. O grande problema é quando esse medo encontra em nossos corações um solo fértil e espaço para crescer, se fortalecer e dominar. Por isso, em segundo lugar, a consequência do medo descontrolado. Pelo fato de o medo ser uma emoção nociva e tóxica quando foge ao controle e se torna paralisante, a consequência dele nesse estado é terrível para o ser humano. Paralisados por uma sensação de eu não vou conseguir, eu não posso, muitos têm deixado de correr em busca de seus sonhos e conquistar grandes vitórias. É comum observarmos como as pessoas cada vez mais dão uma atenção exagerada, se auto-alarmando com tudo o que acontece ao seu redor, vivendo assustado com tudo e com todos. Parece que parte da humanidade deixou que o medo a conduzisse para um estado de pânico que a impede de ser feliz, de se sentir seguro para aproveitar as coisas boas da vida. As consequências do medo são diversas, não há como enumerá-las, mas é fato que na geração em que vivemos, a humanidade vive assolada pelo medo. Medo de ser roubado, medo de doenças, medo de acidentes, medo da pandemia, medo de não saber como reagir diante das circunstâncias. Perdemos a noção de que o medo deveria ser apenas uma sensação que nos colocasse em estado de alerta para algo que pudesse representar perigo, e fomos para outro extremo. O medo que virou transtorno, que virou fobia, que comprometeu nossos relacionamentos e adoeceu a sociedade emocionalmente. Diante de tudo isso, o medo, em muitos casos, deixou de representar um alerta ao nosso organismo para se tornar um mal para a nossa alma. Claro que alguns medos que adquirimos são provenientes de traumas que vivemos na infância, adolescência ou fase adulta. Traumas nos fazem guardar na lembrança um medo instintivo. Mas a questão não é apenas quando o medo foi originado, e sim, por que alguém tem medo mesmo após receber Jesus, mesmo sabendo que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo e que com Jesus não há o que temer. Independente do porquê o medo existe, a Bíblia nos ensina a sermos fortes e corajosos. A coragem é antônima do medo. O medo aprisiona, a coragem liberta. O ato corajoso de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós nos fez mais do que vencedores, e isso deve lançar fora todo medo. A verdade é que o medo, em muitos casos, é uma perda de tempo, de saúde, é um desgaste emocional desnecessário. Adão ficou com tanto medo depois de pecar, tentou se esconder de Deus, tentou inventar desculpas e colocar a culpa em outros. No fim, o medo não resolveu nada, ele teve que lidar com as consequências do mesmo jeito. O medo foi só um sofrimento a mais
que era dispensável naquela ocasião. Tem coisas que são inevitáveis na vida e não adianta viver com medo delas, queridos. Precisamos sim nos preparar para lidar com elas. Exemplo, se temos uma certeza na vida, é a morte. É verdade sim ou não? E se eu sei que assim como todos eu também vou morrer um dia, então eu não devo viver com medo da morte. Eu devo me preparar para ela sem qualquer fixação exagerada. E o que eu faço para me preparar para a morte? Eu sou de Jesus. E eu creio em suas promessas, estou convicto de seu amor, e esse amor lança fora todo medo. O que foge do meu controle não foge do controle de Deus, e eu descanso na sua fidelidade. Não são poucos os testemunhos de cristãos, tementes a Deus, tementes à palavra de Deus de longas datas, que já no leito de UTIs e pouco antes de sua partida disseram em visitas pastorais ou a familiares: eu estou em paz, eu estou pronto para ver o meu Senhor, estou pronto para ir para casa. E partiram desse mundo não marcados pelo medo, mas acolhidos pela graça. Conta uma história que um homem muito doente perguntou para o seu médico no consultório particular: doutor, eu tenho muito medo de morrer, me diga o que há do outro lado. Calmamente o médico disse para ele: eu não sei. O homem disse: você não sabe? Mas eu pensei que você fosse cristão. Sim, eu sou cristão, respondeu o médico. E você não sabe o que há do outro lado? Perguntou o paciente dele. Então, naquele exato momento, os dois ouviram um som de arranhados na porta. Lá na porta dos fundos. O médico foi ver o que era, abriu a porta e era o seu cachorrinho de estimação, que entrou alegremente, pulando nele, lambendo, cheirando tudo. O médico pôs para fora e disse ao seu paciente, sorrindo: ele nunca entrou aqui antes. Não sabia o que tinha neste local. Apenas sabia que o seu dono estava aqui. E quando a porta se abriu, ele entrou sem nenhum medo. Com isso, o médico disse: eu não sei quase nada sobre o outro lado da morte, mas uma certeza tenho. Eu sei que o meu Senhor está lá e isso é suficiente. Isso é suficiente. O amor de Deus lança fora todo medo. Jesus Cristo nos disse lá em João 14, versículos de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O maior medo da humanidade é a morte. Mas para o cristão, a morte é só uma porta, uma passagem. Ela não tem a última palavra nem é o fim. É apenas um marco de um novo, glorioso e eterno começo. O amor de Cristo consumado na cruz e verbalizado em toda a Bíblia nos ensina a compreender, a tratar e a lançar fora o medo. Se o medo descontrolado é como um incêndio que quer deixar marcas profundas em nossas vidas, Jesus é o rio da graça capaz de apagar esse incêndio e nos colocar em perfeita paz sob os seus cuidados. O amor de Deus lança fora todo medo. É nesse amor que devemos ter segurança para ter esperança, para ter alegria, para nutrir e cultivar a nossa felicidade. É nesse verdadeiro amor que devemos ter a nossa base e coragem para lançar fora todo medo. Em terceiro e último lugar, irmãos, como vencer o medo? Lá em 2 Timóteo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se vencer o medo é possível do ponto de vista psicológico, imagine do ponto de vista bíblico. Comece tendo a convicção de que aquele que está em nós é maior do que os que está no mundo. É maior do que aquilo que milita contra nós, sejam forças malignas, humanas ou emocionais. Uma das provas
de que Deus não quer que sejamos cativos do medo. E é exatamente que na palavra de Deus nos diz 365 vezes, não temas. É como se para cada dia do ano Deus nos dissesse algo semelhante ao que declara Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Desafie o seu medo, não deixe ele te paralisar. Seja corajoso e na força do Senhor. Se o seu medo não quer lhe deixar, arraste-o e siga em frente. Mostre para ele o poder libertador de Cristo, que você pode viver um novo tempo. O medo não é superpoderoso, ele é um adversário comum e você pode vencê-lo, porque o maior vitorioso habita em você, que é Cristo Jesus. Moisés animou o povo de Israel nas suas batalhas contra os povos da região de Canaã, com estas palavras que estão lá em Deuteronômio 20, versículos de 2 a 4. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo de Eliá: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, e não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Da mesma forma que Israel enfrentava os inimigos com confiança em Deus, nós devemos pelejar contra os inimigos espirituais. Pois como diz 1 João 5, versículo 4, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu sei que os dias são maus, e que a única forma de vencermos o medo é voltando os olhos para Deus e para a sua palavra, sem olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Porque se formos olhar para as notícias, para tudo o que vem acontecendo, vamos deixar que o medo venha militar contra a nossa alma e enfraquecer a nossa fé. Nossa confiança precisa estar em Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se não colocarmos nossa confiança nele, não teremos êxito. Por isso, em muitos momentos difíceis, Davi declarava através dos salmos que olhava para o alto e que a sua confiança estava no Senhor. O Salmo 56:11 diz: em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? No Salmo 56:4 ele diz novamente: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos encoraje cada dia mais para prevalecermos contra os desafios que surgem por dentro e por fora. Que Deus nos capacite a vencer qualquer forma de medo que se levante, a saber lidar com isso, orientados pela sua santa palavra, e assim seguirmos em frente vitoriosos, resolutos, porque é assim que Deus deseja ver cada um de nós, prevalecendo contra todo adversário que se levanta, assim como fez Cristo, prevalecendo na cruz do Calvário, contra o pecado, a morte e o diabo. Nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Tenha essa convicção e que com essa convicção Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Amém.